Oi, seja bem-vindo ao Giro, o podcast que te deixa muito bem informado bem rapidinho, em cerca de 5 minutos. Eu sou o Guilherme Muniz e vamos pro Giro. O julgamento dos acusados de liderarem a tentativa de golpe de Estado no Brasil entra no segundo dia, nessa quarta-feira. E lembrando que no primeiro dia, a sessão terminou com a Procuradoria-Geral da República reforçando o pedido para que Jair Bolsonaro e os outros 7 réus sejam condenados. A gente também teve as primeiras manifestações das defesas, que, claro, tentam livrar a barra dos clientes. A nossa equipe acompanhou essa primeira sessão e os desdobramentos, e a gente vai te contar tudo a partir de agora. A gente começa com a Isa Staciarini, que tem os principais pontos da audiência. No primeiro dia de julgamento do núcleo central da trama golpista, Moraes defende a soberania nacional e critica indiretamente as sanções dos Estados Unidos e a proposta da anistia. Gonê fala em risco à democracia caso não haja punição dos réus. Advogados tentam se distanciar do discurso radical bolsonarista, fazem afagos a ministros e não negam reuniões para discutir o golpe. Defesa de Cid diz que ele pediu para deixar o exército. A ministra Carmen Lúcia dá bronca em advogado de Ramagem por comparar o voto impresso com voto auditável. A Samantha Klein também acompanhou o julgamento de perto e tem mais informações. Pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que o primeiro dia de julgamento foi dentro da expectativa, enquanto os advogados dele afirmam que vão derrubar um a um os argumentos da denúncia da Procuradoria-Geral da República e do delator Mauro Cid. Na política, a base bolsonarista contra-atacou com o depoimento do ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Talhaferro, e a oposição também duplicou a aposta em pressão pela anistia na Câmara com a adesão de partidos do Centrão. Lembrando que a sessão nessa quarta-feira está marcada para as 9 da manhã e você acompanha tudo na Rádio CBN. Em São Paulo, o presidente Lula defendeu a condução desse julgamento pelo STF, mas evitou politizar esse assunto. O Cláuson Dutra explica. O presidente Lula disse que não reclamou, nem ficou chorando quando foi julgado nos processos da Lava Jato. Ao comentar o julgamento de Jair Bolsonaro, ele disse esperar que o STF não faça um julgamento pessoal do ex-presidente. Lula cancelou compromissos com ministros nesta terça-feira e viajou a São Paulo para o velório do jornalista Mino Carta, que morreu aos 91 anos. Enquanto isso, uma articulação da oposição deve levar a um desembarque de partidos e ministros do governo federal. O Igor Cardim explica pra gente. União Brasil e progressistas anunciam a saída oficial do governo Lula e proíbem filiados de manter cargos. Apesar da ameaça de expulsão do partido, os ministros André Fufuca e Celso Sabino dão indícios que seguirão trabalhando no governo. Já indicados por Davi Alcolumbre e Arthur Lira não devem ser afetados pela decisão. A gente volta já com outros assuntos. No cenário internacional, o governo Trump disse ter feito nesta terça-feira o primeiro ataque militar concreto contra traficantes de drogas na Venezuela. As informações com Luiz Delboni. Donald Trump anunciou que os Estados Unidos fizeram um ataque a tiros contra uma embarcação da Venezuela no Caribe, que, segundo ele, estaria carregada com drogas. Segundo o governo americano, 11 pessoas morreram. Os Estados Unidos têm enviado uma série de navios de guerra e militares ao sul do Caribe em meio a ameaças ao regime de Nicolás Maduro. Por outro lado, a Casa Branca sofreu 2 reveses. A Justiça considerou que o envio de tropas da Guarda Nacional para conter protestos contra a política migratória de Trump foi ilegal e proibiu o envio de novas tropas nos próximos dias. Você se lembra que em junho Trump tomou essa decisão para conter protestos na Califórnia. A Casa Branca chamou o magistrado de desonesto e atribuiu a decisão a tribunais de extrema esquerda. Em outro fronte, quase 600 economistas assinaram uma carta aberta contra a tentativa de Trump de demitir uma diretora do Federal Reserve, o Banco Central do país. O texto defende a permanência de Lisa Cook no cargo e foi assinado por vencedores do Prêmio Nobel e também ex-assessores econômicos da Casa Branca. Eles destacam que países com bancos centrais mais independentes alcançam melhores resultados econômicos. Lisa Cook permanece no cargo até uma decisão da Justiça.
E para fechar, vamos ao Rio de Janeiro. 7 anos depois da tragédia que destruiu o Museu Nacional, tem novidade no radar, não é isso, Ana Paula Jaume? A Universidade Federal do Rio de Janeiro precisa de cerca de 170 milhões de reais neste ano para que o Museu Nacional seja totalmente reaberto em 2028. O incêndio, que destruiu o prédio histórico e o acervo com mais de 20 milhões de itens, completou 7 anos neste dia 2 de setembro. O custo para restaurar o museu é estimado em 500 milhões de reais. Até agora, apenas 2/3 foram captados entre recursos privados e públicos. Enquanto isso, o público pode visitar a mostra temporária gratuita Entre Gigantes, uma experiência no Museu Nacional, que termina em 28 de setembro. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Então acesse cbn.com.br ou o aplicativo da CBN. Lá tem as reportagens completas e a análise dos nossos comentaristas. Se você gosta do Giro, peço para seguir a gente lá no Spotify e dar 5 estrelas, porque isso ajuda muito. Nós também estamos disponíveis no site e aplicativo da CBN e em todos os aplicativos de podcasts. Aproveita para compartilhar o Giro com seus amigos e parentes. Até o próximo Giro!